Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 4 de maio de 2020. Declaro abertos os trabalhos da 9ª reunião ordinária do exercício de 2020, da 33ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional brasileiro. Lembrando aos senhores vereadores, também a quem nos acompanha pela internet, que estamos no sistema de revezamento das cadeiras dos senhores vereadores para promover um maior distanciamento entre as cadeiras. Ocupa a cada sessão 3 vereadores, algumas cadeiras junto ao plenário. No dia de hoje, vereador Jair Brunhago, Valdecir José Rático e Almires Bugai Filho, lembrando que os senhores vereadores, ao pedir a palavra, será encaminhado o microfone móvel aí para os senhores. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior, não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Lembro ainda, vereadora pastora Sandra, de maneira online, nos acompanha
também a nossa sessão, também fazendo-se presente de maneira virtual. Solicito ao vereador Diego dos Santos para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Salmos, capítulo 41, versículos 1 e 2. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Solicito ao vereador Diego para que informe se há alguém inscrito para o uso da palavra por parte dos senhores vereadores junto à tribuna. Não há inscrições para a tribuna. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Requerimentos. Requerimento número 12/2020, do vereador Juarez Leandro de Oliveira. Ao senhor presidente Ricardo Adriano Sás. Considerando a reprovação das contas referente a 2006, sob responsabilidade do ex-prefeito Hussein Bacri, pelo Poder Legislativo de União da Vitória. Considerando a existência do ofício número 1911/2012, datado de 28 de novembro de 2012, expedido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, à época, para o presidente desta Casa de Leis, senhor Moisés Miguel Benassi. Considerando que, juntamente com o respectivo ofício, consta o parecer prévio número 345/2012, Tribunal Pleno, de 13 de setembro de 2012, referente ao processo número 56.498, dígito 5/2011, anexo ao processo número 55.292/2009, relativo pedido rescisão. Considerando que, através deste parecer, o Tribunal de Contas procedeu à reforma do Acórdão de Parecer Prévio número 63/2011, para efeito de emissão de parecer prévio número 63/2011, para efeito de emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas do Poder Executivo Municipal do município de União da Vitória, considerando que, mesmo ocorrendo a alteração na decisão do Tribunal de Contas do Paraná, a Câmara Municipal de União da Vitória, sabe-se que foi mantida a decisão plenária. Vejamos o Decreto Legislativo número 15/2011, criando-se um vácuo de liquidez neste processo, considerando que o Poder Legislativo à época acompanhou decisão proferida nas irregularidades apontadas pelo TSE do Paraná, onde se tratava de vários assuntos, especialmente quanto indicação de valores devidos da conta do empregador em percentual divergente ao indicado no cálculo atuarial, falta de aporte ao regime próprio de previdência social, das parcelas de amortização do déficit técnico, conforme indicação existente no cálculo atuarial, inconsistência do percentual de contribuição dos servidores, considerando que o próprio Ministério Público do Paraná embasou-se na falta de cumprimento do cálculo atuarial para a abertura de processo em desfavor do ex-prefeito Hussein Bacri, considerando que a Lei Orgânica Municipal, no seu inciso 15 do artigo 15, onde compete à Câmara Municipal, inciso 15, tomar e julgar as contas do prefeito e da mesa, no prazo de 90 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Considerando ainda o regimento interno do Poder Legislativo de União da Vitória, em seu artigo 215, que dita as regras para o julgamento das contas, considerando que não podemos deixar que esta Casa de Leis
seja julgada pela falta de competência, por sua inércia ou competência. Considerando que corre nas bocas pequenas, nos meios políticos, em rodinhas de sabedores de políticas, que essas contas de 2006 foram apreciadas e no mesmo momento não foram. Considerando essa questão pendente, podendo ser apenas no imaginário das pessoas, venho, através do presente, solicitar ao presidente deste Poder Legislativo o que segue. 1. Seja determinado que o setor jurídico da Presidência esclareça como foi o trâmite do processo referente às contas de 2006 nesta Casa de Leis e qual a situação que o mesmo se encontra atualmente. 2. Que após esse levantamento e com a anuência do presidente desta Casa de Leis, seja analisada a possibilidade de reabertura do processo, encaminhando para a Comissão de Finanças e Orçamento. 3. Que a comissão restabelece os prazos para apreciação, dando ao interessado, ex-prefeito Hussein Bakri, a possibilidade, primeiramente, de análise de todo o processo, consequentemente, a apresentação de defesa. 4. Por fim, após as medidas tomadas pelo senhor presidente desta Casa, seja elas por reabertura do processo ou não, se encaminhe a decisão desta Casa de Leis para o Ministério Público, ao Poder Judiciário e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, colocando um fim nesse processo e nessa história que se arrasta há vários anos. Está em discussão. Com a palavra, vereador Juarez Leandro Oliveira. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, o pessoal que nos acompanha online nessa noite. Gostaria de pedir o voto favorável para a aprovação desse meu requerimento, pois permanece dúvida nessas contas referente ao ano de 2006 que foram votadas e rejeitadas aqui por esta Câmara de Vereadores. Sabemos que estas contas foram revisadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e não foram mais votadas aqui pela Câmara de Vereadores de União Vitória. Não entendemos o motivo por qual isso aconteceu. Apenas sabemos os motivos da reprovação. Por isso, as justificativas, esse é meu requerimento. Quero deixar claro que esse requerimento foi protocolado no dia 27 de abril, ou seja, está dando entrada na sessão de hoje pelos motivos que já falei, e não por outros fatos. Muito obrigado, senhor presidente. Conto com todo o apoio dos vereadores e vereadoras à aprovação desse requerimento. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Requerimento ainda em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento de número 12/2020. Requerimento número 13/2020, do vereador Diego dos Santos, ao chefe do Poder Executivo, para que possa estudar as possibilidades de alterações no FUNPREV, considerando as mudanças que estão sendo realizadas no regime geral da Previdência, principalmente no que tange às alíquotas. Justificativa. Considerando a criação do grupo de trabalho por meio de resolução da mesa diretora número 2/2019, onde representando o Legislativo encontra-se o vereador Diego dos Santos e o vereador Almires Bugai, considerando o ofício de número 161/2020, de autoria do Poder Executivo, encaminhando ao grupo de trabalho do FUNPREV, onde também tomamos ciência do ofício de número 35/2020, assinado pela diretora do Fundo de Previdência. Considerando o nosso ofício de número 9/2020, do dia 20 de fevereiro de 2020, direcionado ao presidente da mesa, pedindo mais tempo para analisar todas as documentações necessárias, considerando o período ímpar em que estamos passando, enfrentando o Covid-19, sem precedentes, o qual dificulta a reunião dos membros do grupo de trabalho, considerando o requerimento de número 50/2019, de autoria do presidente Ricardo Adriano Sass,
já aprovado nesta Casa pela totalidade dos vereadores, pedindo que seja realizado compensação financeira junto ao INSS. Diante dessas colocações, se justifica tal pedido. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Almires Bugai Filho. Senhor presidente Ricardo Adriano Saz, demais membros da mesa e também os vereadores e as vereadoras presentes aqui nessa sessão, também os colaboradores dessa casa, muito boa noite a todos os internautas que estão em casa nos vendo nesta noite. Senhor presidente, eu tenho acompanhado aí alguns requerimentos e algumas colocações a respeito do FUNPREV que tem acontecido nesta Casa de Leis, onde já tivemos a oportunidade de ver aí alguns requerimentos relativos à FUNPREV sendo executados. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito disto, tendo em vista, né, que meu nome consta no grupo de estudo, né, grupo de trabalhos, né, que foi feito por meio da resolução número 2, de vossa autoria, onde eu sou membro, então, deste grupo de trabalho. Eu quero deixar registrado, porque, ficando registrado aqui, vai constar numa ata, né, o que tem sido feito até agora com relação a esse grupo de trabalho. É importante, inclusive, para que nós possamos dar aí um retorno à população e também às pessoas que querem saber alguma coisa do FUNPREV. Primeiramente, senhor presidente, é importante nós relatarmos que nós já tivemos aí 3 momentos de reunião junto com esse grupo de trabalho, onde tem membros do Executivo, tem membros do próprio FUNPREV, tem membros aí, tem o presidente dos sindicatos dos funcionários públicos de União da Vitória, e nós tivemos, então, esses momentos. Eu quero deixar aqui registrado que nós tivemos essas 3 reuniões, e nessas reuniões, a gente, com o testemunho, né, porque nós não temos aí a ata ainda formalizada dessas 3 reuniões, não tem ata ainda assinada dessas 3 reuniões, mas eu posso deixar aqui bem claro que a minha pessoa pediu para que fosse feita a redação e a ata dessas 3 vezes que nós tivemos reunidos. Foi exigido que isso acontecesse e fosse criado aí a comissão dentro desse grupo de trabalho, com o presidente, secretário e as pessoas que estariam fazendo todo esse trabalho. O que eu quero dizer, senhor presidente, é que está me chamando a atenção é a questão de tempo em tempo sendo feito requerimentos dentro desta casa com relação a este fato, FUNPREV. Eu quero dizer assim, que se existe um grupo de trabalho, é o grupo de trabalho que está encabeçado, inclusive, por membro da mesa diretora desta casa, que tem que partir os requerimentos com uma ata assinada desse grupo de trabalho. E de lá vir os pedidos para que qualquer alteração no FUNPREV seja executada. Afinal de contas, o grupo de trabalho foi feito para isso. Agora, o que me causa estranheza é que, de tempo em tempo, está acontecendo requerimentos dentro dessa casa com fatos relativos ao FUNPREV. Eu, por exemplo, este requerimento aqui que vai ser votado, eu não tenho conhecimento disso, não fui procurado pelo vereador proponente, que está junto comigo, inclusive, no grupo de trabalho. Eu tenho conhecimento a respeito deste fato, porque eu sei que já tem um documento nos sindicatos dos funcionários para que eles possam apreciar o que está sendo falado sobre as alíquotas da questão do FUNPREV. Então, se os sindicatos já têm esse documento, senhor presidente, que eles vão dar um parecer, vão dizer assim, quais as possibilidades de melhorias para a categoria ou algo nesse sentido, eu acho que fazer um requerimento desse, pedindo para que as alíquotas do FUNPREV sejam alteradas, eu acho que nesse momento não cabe. Não cabe fazer esse requerimento, porque
esse requerimento está dentro desse estudo que os presidentes de sindicato têm lá, os ofícios, que já foi encaminhado um pré-projeto da nova Previdência do município de União da Vitória. Então, eu não estou entendendo o porquê deste requerimento em cima de uma situação que nós estamos trabalhando num grupo de trabalho para trabalhar do FUNPREV. Então, essa é a minha indignação. E por que eu quero deixar registrado, senhor presidente? Porque, dependendo do resultado disso aqui, eu vou ver a legalidade agora disso tudo. Estava conversando com o setor jurídico da Câmara, para que eu seja retirado desse grupo de estudo, desse grupo de trabalho, porque a minha presença nesse grupo de trabalho não está servindo de nada. Não está servindo de nada, porque até agora está acontecendo esse tipo de situação. E outra coisa, esse grupo de trabalho do FUNPREV está sendo utilizado, inclusive, de respostas do Executivo com relação a pedidos dessa casa, aprovado por todos os vereadores. Por exemplo, a presença aqui nessa casa do prefeito. O prefeito deu a resposta para o vereador Emerson, que fez o pedido, dizendo que tem um grupo de estudo do FUNPREV que está vendo isso. E que ele não viria porque tem esse grupo. Então, eu não estou entendendo. Como que daí sai o requerimento pedindo para alterar alíquotas, hoje está aqui para ser votado. Nós estamos num grupo de estudo, lá um grupo de trabalho para levantar as possíveis situações de melhoria do FUNPREV. Mas o que me parece? Como eu já tenho conhecimento que os sindicatos têm esse documento lá que eles estão analisando e tem um prazo para entregar para o Executivo, como que eu vou conceber que um requerimento desse seja feito por um edil e que junto comigo está no grupo de trabalho? Isso aí é informação privilegiada ou é algo nesse sentido? O que está acontecendo? Então, senhor presidente, eu acho que se o senhor determinou, através de uma resolução, que eu e mais o outro vereador estamos nesse grupo de trabalho, não tem necessidade de todo momento estar vindo requerimentos dessa natureza. Senão, eu preciso estar vendo a legalidade para estar pedindo a exclusão do meu nome deste grupo de trabalho. E daí, peço a Vossa Excelência que possa, de repente, designar um outro membro no meu lugar, mas eu vou ver a legalidade de tudo isso, ver o que prevê o nosso regimento interno. Muito obrigado pela oportunidade. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Diego dos Santos. Quero cumprimentar os demais membros da mesa diretora, os demais vereadores, a vereadora pastora Sandra, que nos acompanha de maneira remota, os internautas que também nos acompanham. Quero justificar o requerimento de minha autoria. Me sinto na total liberdade de montar um requerimento referente ao FUNPREV, como já falado pelo vereador que me antecedeu. Eu faço parte do grupo de trabalho, então me sinto na total liberdade de fazer ou não tal requerimento referente a esse assunto. Pessoa goste ou não, eu faço parte de um grupo e tenho total liberdade de, como qualquer outro vereador, fazendo ou não parte de um grupo de estudo, pode também fazer um requerimento referente à matéria, pois não fazendo parte de um grupo, é vereador igual os outros demais. Quero falar também que o requerimento pede o estudo das alíquotas, não alteração. Isso não cabe a mim impor. Sabemos que a reforma da Previdência já passou no regime geral. No ano passado foi feita a reforma previdenciária no estado do Paraná, e esse efeito cascata vai acabar chegando no nosso município. E o gestor de União da Vitória terá, sim, que alterar a lei que impõe o regime nosso de União da Vitória, senão será responsabilizado. Não vejo, quando se diz que volta e meia vem um requerimento a qual se tem resposta ou se faz algo, visto que no próprio requerimento que hoje está dando entrada, eu cito um requerimento feito pelo vereador presidente dessa casa, Ricardo Adriano Sass, de 2019, buscando a compensação no INSS. Eu cito esse requerimento porque essa compensação não foi buscada. Se tivesse informação privilegiada
de algo que, protocolado aqui, aprovado aqui, em poucos dias fosse executado, não precisaria eu estar citando tal requerimento. Se há informação privilegiada, tal pessoa tem que provar que há, até porque o vereador que tem informação privilegiada, ele deve ser responsabilizado. Referente ao requerimento, peço a aprovação pelos demais edis, visto que é uma matéria que tem que ser discutida e, conforme o vereador que me antecedeu disse que virá um projeto de lei de tal alteração, nós iremos discutir. Não é porque existe um requerimento que será aprovado aqui que virá tal projeto. Mas esse projeto, entrando na Casa de Leis, sendo repassado para as demais comissões, ele será debatido como outro qualquer. O senhor já teve a vez de falar, já usou seus 5 minutos, inclusive se estendeu ao período antecipado, então não vou dar a minha parte. Tem a palavra livre, a qual você pode fazer uso depois. Tá bem? Então, hoje, protocolo este requerimento e peço a aprovação de todos. Muito obrigado. Ainda em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 13/2020. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Essa presidência deixa livre a palavra aos senhores vereadores e vereadoras que desejarem fazer o uso. Com a palavra, o vereador Almires Bugai Filho. Só para deixar registrado mais uma vez em ata desta reunião a situação que nós comentamos e a pergunta que eu faço, e se puder depois eu receber a resposta de alguém que possa me suceder, então por que existe esse grupo de trabalho se não é para ele trazer as possíveis melhorias para o FUNPREV? E sabemos que a questão da Previdência ela está vindo a nível de União, a nível de Estado, que eu, inclusive, como funcionário público do Estado, já estou dentro da nova Previdência, já estou contribuindo mesmo na reserva da Polícia Militar, e nós sabemos que é um efeito cascata. Então, fica essa minha pergunta, senhor presidente, do porquê, então, da resolução número 2, 2019, aonde trata-se exatamente do grupo de trabalho para apresentar as possíveis soluções para o FUNPREV. E nós sabemos desses requerimentos que foram feitos, que eles são fatos que têm que ser realmente feitos. Só isso, muito obrigado pela oportunidade, precisava deixar isto registrado. Palavra livre ainda em aberto. Com a palavra, vereador Fernando Edgar Vier. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, demais colaboradores da Casa de Leis presentes aqui essa noite e munícipes que nos acompanham pela internet. Gostaria de falar hoje aí sobre 3 assuntos que merecem atenção aqui no município de Nova Vitória. O primeiro seria questão de segurança. Faz tempo aí que temos reparado a quantidade e o aumento de pessoas realizando certas atividades aí nos semáforos da cidade. Praticamente todos os semáforos aí temos malabares, vendedores de balas, vendedores de outras coisas e também pedintes, que embora ficam ali circulando em meio aos carros, correndo ali um perigo de acidente, mas o pessoal ainda comenta ali, pelo menos não estão roubando, não estão fazendo mal a ninguém. E assim essa situação se perdura. Mas na semana passada teve um caso aí que teve bastante repercussão nas redes sociais, onde uma moça relatou que ao parar o carro no semáforo e na área central da cidade, teve um pedinte que chegou até a janela do carro dela, pediu se ela tinha alguma coisa para dar, ela falou que infelizmente não tinha, e no mesmo tempo ele forçou a porta do carro tentando a entrada, e só não o conseguiu
porque ainda bem a porta estava fechada e, ao mesmo tempo, ela se assustou e começou a buzinar para chamar atenção, e o indivíduo saiu em corrida, em disparada, né? Então, e depois que ela relatou isso nas redes sociais, apareceram dezenas de mulheres falando que aconteceu a mesma coisa com elas, né? Então, aí podemos ver que isso é um covarde, ou são covardes que estão fazendo isso, né? Porque eles atacam né, só as mulheres, só os veículos que têm mulheres. Né? Lembrando o caso bárbaro que aconteceu aqui no centro da cidade esses dias atrás, né, com a Miracle Group, né, onde também o indivíduo chegou e entrou dentro do carro dela, né, cometendo o crime. Né? Eu não estou aqui dizendo, não estou generalizando que todos que estão aí no semáforo são bandidos. Né? Muitos deles estão ali ganhando seu troquinho ali com sua arte, né, ou vendendo alguma coisa. Né? Mas é uma situação que tem que ser revista, né? Pode ter gente mal intencionada no meio disso daí. Né? E fora também o caso do perigo de acidente. Infelizmente, as pessoas estão, o trânsito está fluindo, eles estão ali no meio do trânsito ainda, qualquer hora pode acontecer um acidente. Né? Outra situação que eu quero relatar também é uma coisa que eu bato na tecla desde que eu entrei nessa Casa de Leis, que é os veículos abandonados em via pública. Está começando a crescer o número de volta na cidade. A cidade está virando aí de novo um ferro velho a céu aberto. Né? A vez passada, não sei se foi feita uma ação junto com a Vigilância Sanitária, onde é que eles notificaram esses veículos, os seus proprietários, bastante gente tirou. Mas, infelizmente, como não existe uma lei específica, esse pessoal acaba largando carro velho na rua e carcaça, aí porque não acontece nada, né? Então vira um depósito a céu aberto. E lembrando aí que também, embora só se fale em Covid-19, mas o estado de Paraná está com casos alarmantes de dengue também. Lembrando, né, que esse tipo de material pode servir muito bem aí de criador para o mosquito. E a terceira situação que eu quero relatar hoje é sobre a construção da nova ponte. Ótimo, linda, maravilhosa, em ritmo acelerado. Né? Para quem não acreditava, a ponte está aí praticamente na etapa final. Né? Mas eu tenho reparado em uma coisa que eu alertei a administração, vendo o projeto da ponte lá no início, a cabeceira da ponte do lado de São Cristóvão. Segundo o projeto, a ponte chegando do lado de lá, ela descia instantaneamente ao nível da Avenida Abilon de Souza Naves. E todos sabemos que ali no início, bem naquela curva da Abilon, qualquer enchente chega, qualquer enchente pega. Né? E analisando essas obras como está agora, eu espero estar errado, só que analisando do modo que está sendo feito agora, parece que não está feito esse aterro, esse levantamento. Né? Então, que eu espero mesmo que eles levantem isso, porque senão qualquer enchente, a ponte será inutilizada. Porque a altura que dá para ver neste momento, eles estão fazendo quase a altura da Avenida Abilon de Souza Naves na saída lá. Então, esse aterro tem que se estender mais para frente, para que em qualquer cheia essa ponte não fique inutilizada. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Palavra livre ainda é aberto. Com a palavra, o vereador Gilmar Pogogelski. Senhor presidente, mesa, demais colegas vereadores, imprensa falada escrita, internautas. Não, uma coisa que estava pensando também já desde o primeiro ano de mandato meu, até inclusive quando era o presidente era o Mires, a sobra que nós tínhamos as devoluções, investir em tubulação pluvial, principalmente ali no bairro Lagoa Dourada, São Sebastião e parte de São Cristóvão. Até, inclusive, essa semana passada eu fui num colega teu lá, o Mires, que ele é da patrulha escolar, tem uma casa, tão perto da escola Big Little, um lugar muito bonito que eu não conhecia. Casas bonitas, edificações boas, de classe média, e sem tubulação pluvial. Então, as pessoas fazem essas casas, infelizmente, não dão infraestrutura nenhuma. Então, eu acho que devia fazer para frente, conversar com o secretário de obras, com o nosso prefeito, para viabilizar, principalmente, uma rede pluvial, que os locais estão crescendo muito, né, agora com a nova ponte, e, infelizmente, infraestrutura zero. Então, o pessoal faz poço morto, enche, daí chama, né, tem mais uma segunda profissão, que eu sou encanador, chega lá, até a gente fala, não tem solução, tem que ter mesmo uma galeria de água pluvial, que não tem. Então, acho vergonhoso, né, estamos no século
21 aí, e nesse encontro encontra a nossa cidade, esses locais totalmente abandonados, infelizmente é uma vergonha. Então, se tome uma providência, que estude alguma coisa, que antes de fazer qualquer infraestrutura, que nem fizeram lá no Frei Pedrinho também, lá também, né, sem saneamento básico nenhum, zero. Então, as pessoas tinham que fazer, antes de fazer um loteamento, alguma coisa, que fizesse uma infraestrutura decente, né, que infelizmente, cada dia que passa, a gente vê mais coisas erradas e nada é feito. Então, espero que, como eu já falei no meu mandato, quando o presidente Elmires, com a nossa devolução, comprar aí um tipo 1 milhão, 1,5 milhão em tubos e tubular, águas pluviais. Então, pelo menos, né, uma pessoa tem um saneamento básico decente, né, que infelizmente está um abandono geral naquela região lá. Seria isso, senhor presidente. Palavra livre ainda é aberto. Nenhum dos senhores vereadores mais inscrito. Nada mais havendo, agradeço os senhores vereadores. Próxima reunião ordinária será dia 11 de maio de 2020, em horário regimental. Senhores vereadores, obrigado e uma boa noite a todos.